graça, a paz de Cristo Jesus esteja sobre a vida dos irmãos, vocês que estão aqui presentes, vocês que nos acompanham pela internet. Nós vamos agora refletir na palavra de Deus. Desde já eu quero convidar você a se dirigir à carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1. Hoje nós vamos tentar trabalhar o versículo 13 até o versículo 23. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13 ao versículo 23. Há algum tempo atrás, surgiu um jovem da música popular que ficou muito famoso em seus dias. E uma das suas canções trazia o seguinte trecho: os meus heróis morreram todos de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, quero uma para viver. Mesmo que tenha sido escrito no passado, imagino que esse trecho relata muito dos nossos dias, quando nós vivemos em uma sociedade completamente polarizada, sobretudo no aspecto político, né? Hoje nunca se falou tanto em ser de direita, em ser de esquerda, e parece que se alguém assume alguma dessas posições, o outro lado se torna completamente herege, né, heterodoxo, alguém que não é passível nem de uma aproximação de algum tipo de contato. O que essas pessoas perdem, no entanto, é a capacidade de compreender que toda ideologia ela só compreende apenas parcela da realidade. Apenas uma ideologia, segundo a nossa crença, pelo menos a minha, que abarca toda a extensão da vida e da experiência humana. Eu sei nem se pode ser chamada de ideologia, ela é muito mais uma fé. E ela não é um conjunto de doutrinas propriamente dito, antes ela é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que nós cantamos e exaltamos. Nessa noite, o que eu quero pensar com vocês é exatamente sobre a centralidade de Jesus Cristo. E o texto que temos diante de nós, julgo eu, ser uma das mais belas peças do Novo Testamento, que fala sobre a grandeza e sobre a centralidade de Cristo. Não é novidade para ninguém. Se algum dia eu precisasse escolher uma página da Bíblia, certamente seria esses versículos que nós estamos que está aberto diante de nós hoje. Depois vamos fazer a leitura, pedir para que o Senhor, ao final dela, nos ajude para compreender essa reflexão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a saber, a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele tudo se fez. Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele possa ter o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse corporalmente toda a plenitude de Deus. E que ele fez paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou nessa obra todas as coisas com ele mesmo, todas as coisas que estão sobre a terra e todas as coisas que estão no céu. A nós também, a vocês também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras malignas. Agora, porém, ele nos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando de afastar da esperança do Evangelho, que ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos ao Senhor em oração, irmãos, pedir a graça e a direção dele sobre essa noite, para que, se for da vontade dele, ele use essas palavras para rasgar nossa alma e nos encantar com a preciosidade e a sublimidade do nome de Cristo. Oremos. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra está aberta diante de nós.
Pedimos, Senhor Deus, que nessa noite o Senhor nos ajude, Pai, nos revele, por meio da Tua palavra, a sublimidade da pessoa do Teu Filho. E que, Senhor Deus, a partir disso, a gente possa estar encantado, Senhor, com Ele e com a obra que Ele fez e nos resgatar, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero pensar com os irmãos hoje sobre a centralidade de Jesus. Como Jesus, ele pode e deveria ser o centro da nossa vida, da igreja, da obra da redenção. Como os irmãos sabem, essa epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, ela visa combater uma heresia que estava acontecendo naquela época. É a chamada heresia dos Colossos, que tinha inúmeras faces, talvez a mais conhecida dela seja o que no século II vai ser chamado de gnosticismo. Uma ideia de que por conta de um conhecimento que é um pouco místico e oculto, as pessoas podem chegar até Deus. E esse conhecimento só é dado para alguns poucos e não para todos os povos, como nós vemos o testemunho das Sagradas Escrituras. Então esses homens alegavam para se ter esse conhecimento, estavam ensinando à igreja que eles deveriam buscar esse conhecimento. O gnosticismo hoje aparece em muitos dos discursos públicos que nós vemos no nosso país, quando se acredita que o problema do Brasil é a falta de educação. Então se crê que pela educação irá se transformar o Brasil. Bem, eu acredito no papel e na importância da educação, inclusive trabalho como professor. No entanto, a educação é só uma parte do problema. Outros falam que o problema da nossa sociedade, talvez do nosso país, seria a má distribuição de renda. E que uma vez um governo justo e com uma certa habilidade econômica assumisse o nosso país, distribuindo então toda a renda que é centralizada em uma pequena minoria, todos os problemas do Brasil iriam ser extintos. Também não acredito que essa seja o único problema do Brasil. Eu acho que isso é parte do problema. Um outro grupo ainda acredita que o problema do Brasil é o Estado, que é muito grande, e que deveríamos então militar para acabar com o Estado, para diminuir os impostos e trazer mais liberdade para as pessoas, para que à medida que o Estado diminui, as pessoas possam ter mais autonomia. Eu acredito também, isso podia ser uma parte do problema, talvez isso ajudasse, mas isso não é a questão principal. Eu creio que ainda com educação de qualidade, eu creio que ainda com um conforto financeiro, eu creio que com o indivíduo com a extrema autonomia, ainda possamos viver um caos. Ainda possamos viver, mesmo diante de um cenário político quase que perfeito, viver uma tragédia, algo extremamente angustiante. Porque eu quero partir do pressuposto que Paulo está certo e que o principal problema do país, o principal problema de toda e qualquer sociedade, são que os homens estão separados de Deus. E que o único meio para restabelecer uma ordem seria a conversão individual do coração desses homens, mudando os seus propósitos e destinando então a sua vida a Cristo. Por isso que ele deve ser central em nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo vai falar nesse texto. Convido você aí comigo para o versículo 13, quando Paulo inicia falando da obra de Jesus Cristo. Ele diz que Cristo nos libertou do império das trevas. Não precisa, irmão, ser alguém extremamente curioso sobre a sociedade para saber que nós vivemos em um governo, um governo a nível mundial, eu diria, que é completamente anticristão. Esse governo, esse sistema mundial é completamente anticristão. E gosto muito quando o pregador famoso do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, dizia para os cristãos da igreja dele que eles não deveriam esperar honra e reconhecimento do mundo, uma vez que o seu Senhor e Salvador foi crucificado por esse mundo, mesmo sendo um dos melhores homens que já passou pela terra, nós também não seremos, irmãos, abraçados, reconhecidos e honrados pelos homens lá fora,
se permanecermos fiel ao Evangelho. Paulo está falando que há um império das trevas que reina. Há um império das trevas que reina, e nós vivemos dentro deste império. Muito disso se deu, ou isso se deu, por conta daquilo que aconteceu lá no Éden. Quando Adão, nosso pai, o nosso primeiro pai, representando toda a humanidade, agiu em rebeldia para com Deus. E então ele foi separado de Deus. Houve uma quebra do relacionamento de Deus com os homens. O Deus que criou o homem para adorar e amar e se relacionar com ele. Agora, quando ele anda no jardim, após o pecado, o homem, ao invés de correr para os braços de Deus, abraçar e ter comunhão, ele agora se esconde. O natural seria que quando os passos de Deus fossem ouvidos lá no Éden, o homem corresse para os braços do seu Criador e deleitasse, tivesse prazer de toda a sua alma nesse Deus. No entanto, o pecado separou o homem de Deus, e Deus então entregou os homens às suas próprias vontades. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai falar que a principal evidência do juízo de Deus é Deus não nos refrear em nossos desejos. A principal evidência de que Deus apartou a sua graça da minha e da sua vida é quando Ele deixa que a nossa vontade seja feita. Lembra como é que ele diz lá? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão humana que trocam a verdade pela injustiça. Porque Deus entregou os homens às suas vontades. E agora os homens fazem tudo o que quer, tudo o que o seu olho vê e o seu coração deseja, ele então vai e faz. E contraditoriamente, isso se volta contra ele mesmo. Inúmeras facetas aparecem lá em Romanos, e se você tiver curiosidade para ir, depois você pode ler na sua casa. Como Deus entregou os homens às nossas próprias vontades. Portanto, irmãos, é ato da misericórdia de Deus quando Deus refreia a nossa vontade. Talvez quando sonhamos alguma coisa, desejamos fazer algo, e Deus interrompe os nossos planos, às vezes Deus está agindo em misericórdia. Às vezes Deus está agindo em graça. Porque Ele sabe que nós não sabemos o melhor para a gente. Nós somos, de alguma forma, limitados em nossa análise da realidade. Portanto, para que a nossa análise da realidade, do mundo, da experiência da vida, possa ser uma análise mais completa, nós precisamos tentar analisar o mundo pela ótica de Deus. Santo Agostinho, orando, ele orava para conhecer a si mesmo como Deus o conhece. Porque ele sabe que Deus conhecia ele mais do que ele mesmo. E ele orava, que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Porque te conhecer é me conhecer. Porque conhecer ao Criador é saber como eu vou viver em um mundo onde reina o império das trevas. Ô irmãos, o diabo está vivo e ativo no nosso século. E ele está querendo devorar a minha e a sua vida. O diabo está ao nosso derredor. E nós precisamos lidar com isso. Eu não queria que em minhas pregações em nossa igreja a gente negligenciasse a luta que nós temos contra o diabo. É uma luta verdadeira, uma luta real. Essa luta acontece também contra a nossa carne, também contra o sistema do mundo, mas ela também é contra o império das trevas, cujo príncipe é o demônio. E nós precisamos lidar com ele. Agora eu não estou falando, irmãos, aqui para colocar medo em vocês, talvez alguém possa ser um pouco mais medroso. Eu me lembro de certa vez, já até contei aqui na história, na igreja, a história de que um irmão uma vez me pediu para ir na casa dela orar, porque o armário da cozinha dela estava batendo assim, com força de madrugada, e ela achava que era o demônio, queria que eu fosse repreender o armário, fazer um exorcismo no armário. Foi uma experiência interessante, fazer um exorcismo no armário. O copo se afastava assim. Mas eu não acho que essa é a forma que o diabo quer trabalhar. Quebrando o copo, vindo com a mão gelada no seu pé de madrugada, abrindo e fechando a porta da cozinha, fazendo nheque-nheque. Eu acho que é muito mais fácil o diabo aparecer de saia curta, tocando a campainha de casa, do que abrindo e fechando o armário. É muito mais fácil o diabo aparecer em forma de um dinheiro ilícito do que qualquer outra coisa. Os irmãos estão entendendo a sutileza? A Bíblia diz que ele tem artimanhas e que ele planeja. Ele não é tolo. Se o diabo aparecesse aqui, ele dava uma aula de Bíblia para mim e para você. O diabo é crente.
mais crente do que muitos de nós, porque ele viu Deus face a face, ele conhece as Escrituras, ele é astucioso. Por isso, irmão, nós precisamos estar confiados em Cristo, para vencer o diabo. Por nossa força nós não conseguiremos fazer. Ninguém vai ser piedoso o bastante para refrear a obra do inimigo sobre a sua vida. Mas você pode antes reconhecer a sua fraqueza e limitação e dizer: Senhor, eu sei que a gente vive no império das trevas, mas eu preciso entregar a minha vida ao teu filho, a Jesus, para que ele então me cure, para que ele me liberte, para que ele me livre, para que por meio da palavra eu consiga apagar os dados inflamados do maligno. O escudo da fé é a palavra de Deus. E ele vai dizer então, na segunda parte do versículo, que Jesus nos transportou então desse império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Os irmãos lembram, já devem ter assistido aos filmes de época, né, Troia e todos esses outros filmes, que quando um exército ia lutar contra o outro, o exército vencedor levava cativo os perdedores. Se você não assistiu o filme, mas você leu a Bíblia, você vai lembrar que isso acontecia também. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou cativo Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês estão lembrados disso. Então a ideia aqui é que houve um embate, tá certo? Mas eu quero ser bem cuidadoso para explicar que esse embate não foi entre Deus e o diabo, porque o diabo não é força palho para Deus, tá? Mas a figura é de que então Jesus vai e vence e derrota o inimigo pisando na cabeça da serpente. Veja, houve um embate, não uma batalha. Batalha é quando há dois inimigos de porte igual. Jesus esmagou o diabo, porque ele é muito mais poderoso. E aí então, ele leva cativo um povo. Só que este povo, ele não sai cativo acorrentado em termos de guerra. Ele sai cativo e acorrentado em cordas de amor. E agora é cativo ao Senhor que venceu a batalha. Portanto, agora eles não são mais servos do império das trevas, agora eles são servos de outro Senhor. Mas ainda assim eles são servos, permanecem na condição de subjugados. Não tendo ainda vontade, não tendo ainda mais desejo e prazer. Agora eles estão naquilo que eu estou chamando de a escravidão da liberdade. Mais uma vez, como disse Agostinho, orando ao Senhor, ele pedia: ó Senhor, me torna o teu escravo, e então eu serei livre. Em nossos dias, nós vivemos uma grande imposição, eu diria, social e familiar a respeito de quem somos, né? Sempre, quando a gente vê uma criança: o que é que você quer ser quando crescer? E essa pergunta, ela de alguma forma, ela tem uma insatisfação com a própria essência de ser homem. É como se você fosse ser algo. Mas a criança não já é um homem, já é uma criança, então, nesse sentido, é claro que tem outras questões envolvendo, mas a ideia, então, é que as pessoas crescem, então, tentando satisfazer o gosto dos pais, né? Quero me formar para atrair o gosto do meu pai. Até que, então, esse indivíduo, ele tem uma iluminação, e ele se liberta. Não vou mais fazer o gosto de ninguém. Não vou mais obedecer ou fazer o gosto do meu pai. Agora eu vou atrás do que é meu. Agora eu não vou atrás mais do que as pessoas querem para mim, porque eu não vou viver me subjugando à vontade dos outros. Agora eu vou fazer a minha vontade. E acha que vai ser feliz. No entanto, essa pessoa não percebe que apenas trocou de tirano. Ela apenas trocou de regente de si. Muito mais sábio é aquele que abdica da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E como um escravo que é amarrado com cordas de amor, ele vive a escravidão da liberdade. A escravidão da liberdade em Cristo Jesus. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para que a gente não possa nos submeter de novo para o jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. É no reino do amor de Deus, onde os escravos são amados. É no reino do amor de Deus, onde os escravos são livres. E quando fazem a vontade do seu Senhor, eles são mais felizes do que quando fazem a sua própria vontade. Porque quando fazem a sua própria vontade, eles acabam sendo frustrados. Porque a sua vontade parece que ela não é tão pomposa como ela parecia ser antes de ser conquistada. Mas a vontade do Senhor, quando é feita, então nós vivemos aquilo que o salmista falou. Na presença do Senhor, há delícias perpétuas, a fartura de alegria. Irmãos,
Que graça é sermos escravos desse Senhor. Que maravilha é pertencer ao reino do Filho do amor de Deus. Esse reino é um reino de amor, e no braço dele nós somos amados. Nesse reino nós temos a redenção. E redenção aqui é a remissão de pecados. Como seres que somos pecadores, desde a nossa infância nós desobedecemos a Deus e pecamos, irmãos. Quem de nós teria a capacidade de dizer que não é pecador? Basta olharmos os 10 mandamentos e talvez todos nós caíríamos nos 10. Eu digo por mim. Mas se talvez você não tivesse caído nos 10, se tivesse caído só em uma única vez, isso foi o único preço necessário para que Adão e Eva fossem expulsos do jardim e lançados para fora da presença de Deus, por conta de um único pecado. Imagina o que é de nós, o que seria de nós. Talvez hoje mesmo nós tenhamos cometido mais de um pecado. Então, mais do que fora do jardim, nós devíamos estar fora da terra, de qualquer lugar. Mas fora do pior lugar que existe, fora da presença de Deus. Fora da presença de Deus. Mas Jesus, em sua obra perfeita, voluntária, ele foi à cruz do Calvário e se entregou como sacrifício a Deus para pagar o preço pelos nossos pecados. Deus não simplesmente varreu os nossos pecados quando nós pedimos perdão para debaixo do tapete. Antes, ele puniu os nossos pecados em Jesus. E em Jesus, então, ele pagou o preço. É como se nós tivéssemos sido sequestrados. E Jesus foi lá e pagou o preço. E o preço que ele pagou foi a sua própria vida. Derramou o seu próprio sangue. Para que pudéssemos, então, sermos transportados. Saímos lá deixamos de amassar barro para Faraó. E viemos então caminhar no deserto, em busca da terra prometida, que Ele tem para nós, conforme a sua palavra. Por isso, irmãos, que nós só podemos confiar em Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. Mais uma vez, você não vai ter um coração bom o bastante para agradar a Deus. Nunca você vai conseguir ser generoso bastante, ser misericordioso bastante para agradar a Deus. Sempre nós vamos falhar. E quando nós falharmos, nós temos um advogado, um intercessor, um perdoador, um Cristo vivo para perdoar os nossos pecados e dizer então que todo escrito de dívida que estava sobre nós foi lançado no mar do esquecimento e agora nós temos vida nele, vida em Cristo Jesus. Por isso então que Cristo é central na nossa vida, ou pelo menos deveria ser. Ele é central na vida da igreja. Por isso então, irmãos, que Ele deve ter a primazia em nossa vida, porque Ele é o nosso perdoador, Ele que livra a gente do peso do pecado. É somente quando nos colocamos debaixo do jugo dEle que conseguimos caminhar. Jesus é a imagem do Deus invisível. Irmãos, Deus é glorioso, é majestoso, e em toda a sua glória, nós não poderíamos contemplar a sua face. Ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Pai, a não ser o Filho, que veio do seio do Pai. Nem anjos, serafins, conseguem contemplar a glória de Deus. Mas Jesus reuniu em si todos os atributos de Deus e se encarnou. E nós vimos a sua glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, nós vimos a glória de Deus. Quando nós cantamos, eu quero te ver, tem uma música que fala de clamar para ver a glória de Deus. Formos à Bíblia e vermos Cristo andando, Cristo agindo, encontrarmos com Ele pelas Escrituras, ali está revelada a maior manifestação da glória de Deus. A maior manifestação da glória de Deus é Jesus Cristo. O Pai misericordioso resolveu se manifestar a nós por meio de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Aleluia.
Nós temos acesso à glória de Deus, aquilo que toda a eternidade os anjos quiseram ver. Os serafins, lá em Isaías capítulo 6, voavam com 2 asas, com 2 cobriam seus pés e com 2 cobriam o seu rosto, porque não podiam, mesmo sendo serafins, seres impecáveis, contemplar a glória de Deus. Mas Deus, então, na plenitude dos tempos, resolveu enviar seu Filho, nascido de mulher, para revelar a sua glória a nós. E então nós temos agora um padrão perfeito, para podermos imitarmos e seguirmos e confiar a nossa vida a esse Cristo. Ele é a imagem de Deus. É interessante, irmãos, perceber a diferença do cristianismo das outras religiões. Porque em todas as outras religiões há um movimento de Deus, dos homens em busca de Deus. Os homens estão tentando encontrar o favor de Deus e eles tentam fazer tudo, se matam, se explodem, se martirizam, peregrinam, fazem um bocado de coisa para tentar atrair o favor de Deus a ele. Homens constroem torres para tentar chegar ao céu e atrair o olhar de Deus para eles. No cristianismo, no entanto, o movimento é o contrário. Os homens não vão aos céus. É o Deus Pai que desce e vem até nós para nos buscar, nos salvar e nos redimir. Esse homem é Jesus. O texto vai seguir e diz que ele é o primogênito de toda a criação. Testemunhas de Jeová vão pegar esse versículo e vão acreditar então que Jesus foi a primeira pessoa a ser criada e, portanto, ele não é Deus, ele não é divino. Mas isso não é o que o texto está falando. Acho que a ideia, aqui o texto vai ser melhor entendido se nós lembrarmos lá do Antigo Testamento, do período patriarcal, quando o filho mais velho, após a morte do pai, teria o direito chamado direito de primogenitura e então iria governar no lugar de seu pai. O que o texto está dizendo aqui é que o filho tem o direito de primogenitura e ele está governando o mundo. No Antigo Testamento nós vemos que Deus é quem rege as nações, que Iavé é quem guia o caminho dos povos na terra. Com a vinda de Jesus agora, então, esse poder é dado a ele, e ele está reinando e governando no mundo. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, e ele está guiando todas as coisas, para que no final delas, ele tenha o nome glorificado. E com isso, irmãos, eu estou dizendo que mesmo as situações mais difíceis de nossa vida, mesmo pandemias e questões que dói tanto, elas não fugiram do controle de Deus. O primogênito que subiu aos céus e está à destra do Pai, ele tem direito sobre a criação. E ele está governando todas as coisas, para que no final delas, alguma coisa venha a ser acrescida para o nosso bem. E então a gente seja transformado à semelhança dele. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o agente criador de tudo, dono de tudo, ele criou tudo, ele que criou e ele criou todas as coisas para ele. De tal forma que o homem é como uma flecha lançada para cima, que busca chegar até o Senhor. Nós somos criados para Deus, e o nosso coração só vai encontrar descanso quando descansar em Deus. Se você descansar em qualquer outra coisa, se não seja o Cristo vivo, o seu descanso não é descanso. Ele é um alívio temporário. No entanto, alívios passam. Mas os descansos são eternos. Nós só podemos descansar em Cristo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É muito interessante pensar que nele tudo subsiste. É como se Paulo estivesse dizendo que só a vida nele. Só a vida nele, o resto só, para usar um termo que eles gostavam muito lá em Viração, faz peso na terra. Eles falavam que fulano que não faz nada, ele fazia peso na terra. A parte de Cristo, as pessoas fazem peso na terra. Nós não existimos, irmãos. Nós subsistimos em Cristo. A nossa vida só tem razão se for vivida em função dele. Fiquei muito emocionado hoje quando eu estava estudando essa porção das Escrituras e estava escutando o pastor Russell Shedd. No final da sua vida, eu tive o privilégio de ouvir um dos últimos sermões do pastor Shedd, lá no Congresso da Juvep 2016, e ele já sabia que ia morrer, se despediu de todo mundo. E quando perguntaram para ele o que ele poderia fazer, voltar atrás,
ele dizia que oraria mais e que viveria mais para Cristo. Mas como assim? Eu conheço colegas que dividiram o quarto com ele, acordava de madrugada, ele estava de joelho orando. Mas aquele homem era tão apaixonado por Deus, que ao olhar para a sua vida, um missionário que nasceu entre tribos indígenas, se não me falha a memória, que viveu a vida inteira aos pés de Cristo, ele ainda achou pouco e queria ter vivido mais, entregado mais daquilo de quem ele é, daquilo de que ele tinha para o Senhor, porque ele sabia que nós só subsistimos, Cristo é o único que existe plenamente. Por isso então que nele é que nós temos vida. E para finalizar, para caminhar para o fim, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é central, irmãos, na obra da salvação. Cristo é central na forma como ele rege o universo. Cristo é central como ele governa a nossa vida. E Cristo é central sobre a igreja. Nós falamos que uma das figuras da igreja é que a igreja é um corpo. Um corpo, então, tem muitos membros e cada membro tem a sua função. Mas cada função só pode ou só deve ser exercida se estiver relacionada com o cabeça. Cada função, então, ela deveria ser vivida à luz de Cristo. À medida que nós engajamos, que nós amamos, que nós entramos mais profundamente na vida da igreja e que como membros exercemos as nossas funções, para qual cada um foi chamado, dentro da sua área, dentro da sua vocação, dentro do seu dom e talento, nós precisamos fazer isso conectados com os desejos do Senhor Jesus, porque Ele é o cabeça. Não é a primeira vez que falo, vou falar novamente sobre a síndrome de AVC espiritual que nós vivemos em nossos dias. Pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, mas que não têm ligação com o cabeça. É mais fácil, então, talvez esses braços tenham ligação com o tronco, os dedos talvez tenham ligação com a mão, mas estão parados e mortos.